everyone, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanhe comigo o que nós teremos na nossa aula de hoje. Aula 10, o nosso objeto de conhecimento é escrita, construção da argumentação. No detalhamento, nós temos posicionamento crítico e ético dos estudantes em relação a temas variados. Então vamos para mais uma aula. Olá, então nós vamos iniciar nossa aula falando aí sobre produção de texto. O que é uma produção de texto? Parece simples, na verdade é. Só que a gente tem que lembrar que todas as produções de texto, ele não significa somente aquele escrito. Ele é também aquele oral, né? Aquele debate, aquela conversa. Aquilo também é um tipo de texto. Todos os textos, eles são regidos por regras, né? Regras de se você precisa comunicar utilizando as palavras corretas, de uma forma coerente, suas ideias precisam ser expostas de forma coerente para aquela pessoa, aquele leitor ou então aquele teu interlocutor compreenda aquilo que você está passando. São as regras básicas aí de uma argumentação, de uma conversa, de um texto de modo geral. Nós temos então que nos preocupar com a ética nesse processo. O que a gente diz com ética no processo de produção textual? É estar sempre passando informações verdadeiras, tá certo? Você utilizar de informações verdadeiras. Quando você vai produzir um texto, é de fundamental importância que você utilize-se da verdade, fatos reais verdadeiros. Porque quando nós não utilizamos isso, nós passamos uma ideia errada, nós passamos uma informação errada que vai contaminar outras pessoas e de repente a gente cria ali, nesse processo de utilização de fake news, um problema muito grande para a população, enfim, para aquele meio onde nós estamos conectados. Então todos nós temos o dever de publicar, de falar, de pronunciar e escrever fatos, tá certo? Bom, a apresentação, né? Aliás, a argumentação. A argumentação ele segue alguns critérios, tá? Nós temos então razões, fatos dados, é aquilo que eu estava falando. Quando a gente vai argumentar, a gente vai se valer disso aqui. Razões, né? Por qual a gente está falando, né? Qual é a razão daquilo. Fatos dados, aqui talvez seja o ponto mais importante. Aqueles fatos reais, né? A nossa fala, nossa produção textual vai seguir, então, fatos dados, aquilo que de fato aconteceu. Aí, raciocínio lógico de modo geral, né? Quando eu falo de raciocínio, é aquela ideia de conexão, né? Você está falando, está produzindo um texto, esse texto produzido, seja ele oralmente ou seja textualmente, escrito, né? A gente precisa seguir, então, raciocínio lógico. Não dá para você falar uma coisa e já pular para outra sem uma conexão. Isso vale também para a produção textual, ali quando a gente está escrevendo. E também evidências sólidas. É importante a gente, todas as vezes que nós nos falarmos, é claro, né, que a gente está tirando de fora aqui, aquela conversa do dia a dia, que não tem intenção nenhuma ali, é uma conversa um pouco mais íntima, mas quando a gente parte para uma argumentação, a gente precisa seguir alguns critérios para justamente falar a verdade e também se posicionar de uma forma bem coerente. Então são as razões, fatos dados, raciocínio lógico e evidências sólidas, né? Então tudo aquilo que você vai argumentar de fato aconteceu. Ah, mas eu li isso em tal lugar, ah, eu vi isso em tal lugar. Essa fonte, ela é real, ela é verdadeira, ela passou uma informação real, ela não é uma informação distorcida? Porque às vezes o título é correto, mas toda a argumentação está errada. Ou então eu pego parte de uma verdade, mas toda a construção ali, ela não é verdadeira. Então é um pedacinho verdade e constrói-se toda uma história que não é verdadeira, que é mentirosa, tá certo? Então aquilo que eu estou buscando como fonte são reais, são fontes sólidas, verdadeiras, que estão realmente preocupados com passar informação, né, de forma imparcial ou o mais imparcial possível. Então são aspectos necessários para a gente construir o nosso argumento. E esse argumento vale para todas as situações, tá certo? Posicionamento crítico e ético. Então nós temos que atentar para as implicações éticas e morais do texto. Então nós temos que nos preocupar na nossa fala, na nossa produção de texto, né? Estou falando agora daquele grafado, aquele escrito, nós temos que nos preocupar com as questões, as implicações éticas e morais do nosso texto.
E não falar mentira, por exemplo, ou uma inverdade, é parte desse processo. Não recorrer a opiniões, estereótipos e emoções. Tá? Então, não dá para fazer, quando você estiver argumentando, seja no seu texto escrito ou falado, você recorrer a estereótipos ou as emoções. Normalmente, né, eles vão falhar, eles vão nos colocar numa posição que não é a correta de um bom debatedor, de um bom argumentador. Tá certo? Então, estereótipo, o que é um estereótipo? É pegar, né, um aspecto e trazer ele como se fosse uma verdade, como um todo. Tá certo? A gente tem inúmeros estereótipos na nossa sociedade. É um resumo, uma forma resumida, e nunca é legal, nunca é útil utilizar um estereótipo para explicar algum fato, explicar alguma coisa, tá certo? E recorrer às emoções, infelizmente, nos enfraquece o nosso argumento. Vamos ver agora práticas ali importantes no processo de escrita. Olha só. Nós vamos então, writing process, processo de escrita. O que nós devemos atentar quando a gente estiver escrevendo? Eu estou falando agora de escrita, tá? Não estou falando, misturando aqui a produção oral. Estou falando de texto escrito. Então, identify your point of view. Identificar qual é o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Todos nós, devido às nossas crenças, nossa forma de pensar, de criação, as nossas bolhas sociais, que a gente, né, às vezes está inserido numa bolha social ali, todos nós passamos por isso, alguns muito amplas, e essas pessoas têm maior facilidade de compreender as coisas, de entender o outro, se colocar no lugar do outro, do que uma pessoa que é mais restrita ali a um ambiente único, né? Toda a sua fonte de informação parte dentro daquela bolha onde a pessoa está inserida. Então, qual é o meu ponto de vista sobre determinado aspecto que eu vou argumentar? É bom a gente ter clareza de onde eu estou vendo, o que eu estou vendo, qual é o meu ponto de vista sobre isso. Aí os próximos passos. Your position, qual é a minha posição sobre isso que eu estou argumentando, sobre esse texto que eu estou criando? É importante a gente saber. Isso é parte inicial, né, lá quando eu estou pensando em produzir meu texto. Outra situação. Know your audience. Conhecer ou saber quem é a sua audiência, quem vai ler, para quem que eu estou produzindo, quem terá acesso a esse texto que eu estou produzindo. E olha só, a pergunta, né, a informação principal aqui que define quem é a minha audiência é a seguinte, olha só. Who will read? Quem irá ler? Quem será meu leitor? É para ele que eu estou me reportando. Quem será? É bom eu saber. Obviamente, quando eu escrevo algo, a gente não tem muita noção exata de quem terá acesso àquela minha produção. No entanto, eu tenho que ter isso em mente para partir. Né? Eu tenho que saber para quem que eu estou escrevendo. É para obtenção de uma nota para o professor? É um trabalho final de conclusão de curso? Qual é a minha finalidade? Para quem que eu estou escrevendo isso? Obviamente que ele pode sempre romper, né, esse meu público e ir além, mas eu tenho que partir de um ponto. Aí, research and gather evidence. Pesquisa e busca por evidências. Eu tenho um tópico, eu vou debater sobre determinado assunto, tenho que saber quem é a minha audiência, né? E aí eu tenho que saber também quais são as evidências que vão corroborar com aquela informação que eu vou debater, com aquele tópico que eu vou debater. Olha só, collect data. Coletar dados. A palavrinha data, tá? Em inglês eu vou falar data, significa dados. Ele é um falso cognato, ele não é o que parece, tá? Então, se você olhar assim, parece data. Não, não é data, é dados, tá? É um falso cognato. Aí, outro aspecto também importante do processo de escrita é o seguinte, olha só. Organize your ideas. Organize suas ideias. Eu já sei o tópico que eu vou escrever, eu já sei qual é a minha posição pessoal sobre isso, eu já sei quem é o meu público, eu já sei, já coletei dados, né, sobre esse tema, e agora eu parto para a organização do meu texto, que é organizar minhas ideias. Como é que eu vou colocar isso no meu texto? Olha só, introduction. Todo texto vai ter que ter uma introdução que serve para mostrar para o meu leitor, né, um resumo básico ali do que eu vou tratar. Basicamente, a introdução é para isso. Na sequência, development of arguments, o desenvolvimento dos meus argumentos. Né? Eu tenho vários argumentos, eu li, eu busquei várias fontes. É importante a gente colocar pontos de vista divergentes, não qualquer tipo de divergência, que às vezes há um fato que é sabidamente correto, honesto,
Mas aí é sempre aquele ponto de vista que não tem nada a ver, que é criado ali só para criar confusão mesmo, mas que ele deve ser totalmente desconsiderado. Eu não posso colocar a opinião, por exemplo, sobre a Terra plana, né? É um aspecto que eu não posso trazer para o meu texto, porque sabidamente nós sabemos, todo mundo sabe, inclusive do ponto de vista, às vezes, do observador, já dá para perceber que a Terra é redonda. Então eu não posso colocar a opinião de alguém que só porque acha que a Terra não é redonda, é plana, como se fosse um argumento válido, tanto quanto aquilo que cientificamente é provado que a Terra é redonda. Então não dá para comparar. Às vezes todos nós temos ponto de vista e há divergência para tudo, mas às vezes é tão óbvio aquele aspecto que não dá nem para trazer. Tá? Então não traga um ponto de vista divergente se ele não for, no mínimo, plausível. Tá? Daí nós temos então o desenvolvimento dos argumentos. Refutar, refute possible objections. No seu texto, você tem que se preparar, pensar assim, mas e se eles perguntarem sobre isso aqui? Como que eu vou me explicar? Ah, mas eles vão apontar um erro aqui. Como que eu vou refutar isso? É importante você deixar dentro do seu texto já essa informação. Como refutar as possíveis objeções. E por último, a conclusão. A conclusão, então, eu tenho um apanhado geral do meu texto. Aqui eu falei de um processo de escrita e agora eu vou mostrar para vocês como que se dá a produção de um texto. Olha só. Então eu tenho nesse meu texto aqui, olha só, primeiro o título. O que tem que ter um título, tá? A gente vai explorar bem esse texto aqui. O título, gente, ele tem que resumir exatamente o que o meu texto vai tratar. Se eu não fizer isso, meu texto tem uma deficiência grave, tá? Teoricamente, eu tenho que... meu texto, ele precisa resumir bem, tá, gente? O que eu vou falar, que eu vou debater ao longo dele, tá? Olha só. O título. The Vital Importance of English Today. Então, o meu título tem que trazer de forma bem concisa o que eu vou debater ao longo do meu texto, tá? Quando eu olhar meu título ali, eu já vou saber se me interessa a leitura ou não. A introdução, gente. A introdução, então, é aquela parte onde eu apresento, dou um panorama geral sobre o que eu vou debater. In today's interconnected world, English has emerged as a língua franca of global communication. It serves as a common language for international communication, facilitating effective interaction and collaboration among people from diverse linguistic backgrounds. Isso aqui é só a minha introdução. Depois a gente vai explorar com um pouco mais de atenção cada um desses parágrafos aí, tá bom? O que está escrito nessa minha introdução? No mundo de hoje, né, interconectado, o inglês tem emergido como língua franca. É uma língua da comunicação global. E serve como uma língua comum para a comunicação internacional, facilitando uma interação efetiva e a colaboração entre os povos, entre as pessoas de diversos fundos, né, de comunicação linguística, ou seja, diversas línguas, né? As pessoas vêm com a sua língua local, mas utilizando a língua inglesa nós poderemos nos comunicar independente da sua língua original, de onde ela venha, enfim, isso não importa, porque nós conseguiremos nos comunicar através da língua inglesa. Aí nós temos o parágrafo, gente. O primeiro parágrafo, Body Paragraph 1. Fluency in English opens up a wide range of career opportunities. Many multinational companies require employees to be proficient in English. Então, no meu primeiro parágrafo, a fluência em língua inglesa abre uma ampla gama de oportunidades de carreira. Muitas companhias internacionais requerem empregados, né, funcionários com o inglês fluente. No nosso segundo parágrafo, nós temos o seguinte aqui. The English language is crucial in scientific research, academic publications and online resources. Proficiency in English enables individuals to access a wealth of knowledge. Então, em língua inglesa é crucial nas pesquisas científicas, nas publicações acadêmicas e pesquisas online. Proficiência em inglês permite indivíduos acessar uma gama variada e rica de conhecimento. Nosso parágrafo 3. In a cultural exchange, English is the primary language of international media, include films, music, literature, and social media. By mastering English, individuals can engage with diverse cultures, perspectives, and ideas from around the world, fostering a greater understanding and appreciation of global diversity.
Então, nós temos aqui no nosso terceiro parágrafo, numa cultura, numa troca cultural, né? O inglês é a língua primordial das mídias sociais, incluindo filme, música, literatura e as mídias sociais, né? As redes sociais. By mastering, né? Aprender por saber, né? Ter o conhecimento da língua inglesa, indivíduos podem entrar, né? No mundo em diversas culturas, né? Ele pode se conectar com diversas culturas, perspectivas e ideias de todo o mundo, buscando, né, um grande entendimento e apreciação da diversidade global, ok? E nossa conclusion, nós temos, in conclusion, né, para concluir, seria aqui considerado nosso texto como aquela parte final do meu texto, tá? Onde eu vou concluir, fazer um apanhado de tudo que eu falei anteriormente. In conclusion, né, para finalizar, English proficiency has become indispensable in today's world, whether for professional advancement, academic success, or cultural enrichment. Mastering English is essential. Então, para concluir, a proficiência em língua inglesa torna-se indispensável no mundo de hoje, seja para aprimoramento profissional, sucesso acadêmico ou enriquecimento cultural. O ensino, né, o saber, o conhecer o inglês é essencial. Então, o nosso texto traz toda a estrutura que a gente precisa para um texto, e agora eu vou explorar cada um deles, tá? Como que a gente vai estruturando o texto, não só para produzir, mas também na hora de ler. Compreender a estrutura de um texto facilita também nesse processo, tá? Então eu vou começar falando do título. Como que a gente vai explorar o título? Olha só o título. The Vital Importance of English. A importância vital do inglês. Então aqui eu tenho algumas palavras que dá para compreender, porque são palavras cognatas, né? English também. Então o nosso título ele é fundamental porque ele traz todas as informações, enfim, ele resume de forma bem concisa o que o meu texto vai tratar. Se ele não tiver dessa forma, o meu texto ele não está bem escrito, ou nós estamos diante de um texto que não está bem escrito. Segundo aspecto, a nossa introdução, gente, todo texto, todo parágrafo, ele vai ter uma frase, ou normalmente uma oração, um período, e normalmente vem no começo, que vai debater sobre o tópico daquele parágrafo, tá? Então tem que escrever bem dessa forma e também me preparar para quando eu for ler. Na minha introdução, o primeiro parágrafo, né, que é a introdução, eu vou ter aqui um período composto, tá? Tudo isso aqui é um período composto, né, um período de várias frases, orações juntas, né, conectadas aqui, e isso forma um período, tá? Olha só, esse período aqui é meu tópico frasal da introdução. Ele reduz, né, tudo que eu vou tratar nesse parágrafo. Então, o que vai ser falado nesse parágrafo? In today's interconnected world, English has emerged as a língua franca of global communication. Nos dias de hoje, o inglês, do mundo interconectado, o inglês tem emergido como a língua franca da comunicação global. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ele tem como tópico frasal essa parte em rosa que define exatamente o que eu vou debater ao longo do meu parágrafo. No meu primeiro parágrafo, nós temos o seguinte. Olha, a parte em rosa é o tópico frasal, é aquilo que eu vou debater nesse parágrafo aqui, que é Fluency in English opens up a wide range of career opportunities. Então, eu vou debater sobre a importância da língua inglesa, né, que ela abre uma ampla gama de oportunidades de trabalho. Quer dizer, a língua inglesa, nesse parágrafo aqui, irá abordar o fato dele ser muito importante para ampliar, né, as oportunidades profissionais. Tá certo? Quem está dizendo isso? Meu tópico frasal. Se a gente for olhar todas as outras informações, a gente vai perceber exatamente isso, como se fosse um reforço daquilo que foi trazido no primeiro parágrafo. Aliás, no primeiro período, que é o tópico frasal. Many multinational companies require employees to be proficient in English. Exatamente a confirmação do que está aqui destacado, que é o nosso tópico frasal. Muitas empresas, muitas companhias internacionais requerem funcionários, né, requerem que seus funcionários sejam proficientes em língua inglesa. O segundo parágrafo também vai ter o meu tópico frasal, aqui, obviamente, um parágrafo curto, justamente para a gente conseguir trabalhar, né?
mas ele poderia ser bem maior, mas ele sempre vai ter, independente do seu tamanho, um tópico frasal. The English language is crucial in scientific research, academic publications and online resources. O que eu vou abordar nesse segundo parágrafo? A gente está falando sempre da importância da língua inglesa nos dias de hoje. No segundo parágrafo, eu vou falar que a língua inglesa é crucial para pesquisa científica, publicações acadêmicas e pesquisas online. Terceiro parágrafo, in cultural exchange, exchange quer dizer mudança, troca, né? Troca cultural, né? English is the primary language of international media, including films, music, literature and social media. No meu terceiro parágrafo, eu vou falar, então, que a língua inglesa é fundamental para a troca cultural, né? É a língua primeira, primordial, né, de todo mundo, internacional, seja da mídia, incluindo filmes, música, literatura e mídias sociais, que são também as redes sociais. Então, nesse terceiro parágrafo, eu abordei sobre isso, e todos esses parágrafos estão conectados com o meu título. E, claro, né, ele também vai estar conectado com a introdução. Então, isso é dessa forma que se dá um texto. E aí eu tenho no meu parágrafo final a conclusão. In conclusion, ou então, né, para finalizar, English proficiency has become indispensable in today's world. Em conclusão, né, para finalizar, a proficiência em língua inglesa tem se tornado indispensável no mundo de hoje. Tá? Então, olha só, eu falei exatamente o que eu falei no meu título, exatamente o que eu falei na minha introdução e o que eu falei em cada um dos parágrafos, né? Aqui nesse parágrafo, nesse e nesse penúltimo aqui, eu resumi tudo aqui, ó, na minha conclusão, que a proficiência em língua inglesa tem se tornado dispensável nos dias de hoje. Tá certo? Então, nós vimos ali, né, em todos os nossos textos, tinha um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Olha só a definição. Tópico frasal, ou topic sentence em inglês, significa é uma frase, né? A topic sentence is the most important sentence in a paragraph. It summarizes the main idea of the paragraph. O que está escrito aqui? Que o tópico frasal, em inglês topic sentence, é a frase, né, a sentença, o período mais importante do parágrafo. Ele summarize, quer dizer, ele resume a ideia principal do parágrafo. Então aqui já vai uma dica de leitura, né? Quando vocês forem ler um texto em língua inglesa, que tiver vários parágrafos, uma ideia interessante é vocês ler até o primeiro ponto, né, de cada parágrafo, e ali vocês vão ter o tópico frasal, e vocês terão ideia do que será debatido ao longo daquele parágrafo. Vocês não precisam ler todo o parágrafo para compreender, né? Se você pegar cada um dos tópicos frasais e conectar com o meu título e com a minha introdução, eu vou entender, ter um panorama do que está tratando o meu texto. Em todos os parágrafos que nós vimos, nós temos essas informações aqui, que são os tópicos frasais. Na primeira, in today's interconnected world, English has emerged as the lingua franca of global communication. Aí depois, fluency in English opens up a wide range of career opportunities. Então, o que eu estou falando da língua inglesa para ampliar as oportunidades de trabalho. Aí no outro parágrafo, the English language is crucial in scientific research. Eu estou falando da língua inglesa e a sua importância para a pesquisa científica, para publicações acadêmicas e pesquisas online. Tá? Repare que estou falando sobre o mesmo tema. Cada um desses parágrafos aborda um aspecto importante de saber língua inglesa, né? Da necessidade de aprender a língua inglesa. Nesse parágrafo, in cultural exchange, English is the primary language of international media, including films, music, literature and social media. Então, no mundo cultural, né, de mudança, de troca cultural, a língua inglesa é a língua principal, primary language, de filmes, da música, da literatura e das mídias e redes sociais. Então, nesse parágrafo, estou abordando a língua inglesa como língua fundamental nos filmes, na música, para entender, né? Músicas, filmes, literatura e redes sociais, mídias sociais. E a minha conclusão vai tratar de todos esses elementos abordados logo acima. In conclusion, English proficiency has become indispensable in today's world. Em conclusão, para finalizar, a proficiência em língua inglesa tem se tornado dispensável no mundo de hoje. Então, repare que o meu texto vai trazer vários exemplos ali
de parágrafos e também esses tópicos frasais. Saber quais são os tópicos frasais e como construí-lo é uma boa forma aí da gente aprender a escrever, distribuir o nosso texto, né? Cada um dos parágrafos ali tratar de um tema diferente, que trata, por conseguinte, com o título e também com aquilo que eu abordei no meu parágrafo de abertura, que é a introdução, tá certo? Então, saber em cada parágrafo o que eu vou debater. E tudo isso conectado com o título e com aquilo que eu me propus escrever, que eu abordei lá na minha introdução. Mas isso é fundamental também na leitura, né? Você precisa fazer uma leitura de um texto grande, mas não tem muito tempo, então tu vai ler o título, vai ler o primeiro período de cada parágrafo e aí você terá noção geral do que trata o texto, tá bom? É uma dica aí de leitura rápida que, a depender da situação, resolve o problema. Às vezes é preciso de uma informação mais específica e a gente precisa ter-se um pouco mais nessa leitura. Bem, nós vimos nesse texto alguns exemplos também que tratam da formação do simple present, que é utilizado ali com terceira pessoa do singular. Todos os verbos conjugados com terceira pessoa do singular devem ser acrescido de S. Olha os exemplos que nós vamos abordar. The simple present third person rule. Então, quando tem um verbo, e só no presente, tá? Quando tem um verbo conjugado com terceira pessoa do singular, ele deve ser acrescido de S. Olha os exemplos. Eu tenho subject, sujeito. Então, terceira pessoa ali, repare, he, she e it, são terceira pessoa do singular, mais verbo, mais S. Então, o meu verbo, quando conjugado com he, she e it, ele deve ser acrescido de S. Isso é uma regra que só vale para o simple present. Olha o exemplo. Olha o exemplo que eu vou passar para vocês. Vou voltar aqui. Olha só, the English language is crucial nowadays. Língua inglesa é crucial hoje em dia. A língua inglesa é equivalente a ela, she, ou it, né, já que ela não é uma pessoa. Então é terceira pessoa do singular, embora não seja necessariamente he, she ou it. É uma palavra ou um enunciado que substitui terceira pessoa do singular. O verbo to be vai virar is. De qualquer forma, ele está terminado em S, o que é a regra. Crucial nowadays. Então, the English language is crucial nowadays. A língua inglesa é crucial no dia de hoje. Vou mostrar mais exemplos. Então, tenho aqui the sun shines. The sun shines brightly each morning. O sol brilha, é brilhante, né? Toda manhã. O brilha toda manhã. Birds, pássaros, birds, terceira pessoa também, tá? Equivalente, só que aqui não é singular e sim plural, eles, né? Que em inglês é they. Então aqui o meu verbo não é acrescido de S, tá? Então, birds sing. Aqui, ó, o verbo não é acrescido de S porque é equivalente a eles, they. E só vale para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. O sun, por exemplo, o sol, é equivalente a ele, que em inglês é it, porque não é pessoa, senão seria he. Então, sing in the trees. A cool breeze, né, uma brisa refrescante, blows, sopra. Sopra, né, aqui é equivalente a ela, então vai ser it, né, uma brisa, ela, a brisa, através das folhas, through the leaves. People, aqui pessoas. Walk é mais de uma pessoa, portanto é plural, não precisa acrescentar S aqui. People walk their dogs in the park. As pessoas caminham com seus cachorros no parque. Por que que não foi acrescido S ali com walk? Justamente porque o meu verbo, aliás, meu sujeito, né, é pessoas, mais de um, é plural, e portanto eu não preciso acrescentar S, tá? O que nós precisamos memorizar é que o meu verbo só é acrescido de S quando ele for conjugado com terceira pessoa do singular. Isso só no presente. Estou falando de presente. A regra é, o meu verbo está conjugado com he, she, it, ou uma palavra equivalente, então ele deve ser acrescido de S, mas somente no presente. E quando o meu verbo for conjugado com he, she e it, ou palavra equivalente. Regras, olha só. Nós já sabemos, então, que o meu verbo vai ser sempre acrescentado, né, de S, quando conjugado com terceira pessoa do singular. Anote essa regra aqui.
A regra geral diz, todo o verbo conjugado com terceira pessoa do singular no tempo presente deve ser acrescido de S. No entanto, se o meu verbo terminar em SH, eu não vou acrescentar somente o S, mas ES. Se o meu verbo tiver terminação em X, ele não vai ser acrescido só de S, mas sim de ES. Isso são as sub-regras, tá? Se o meu verbo tiver terminação em CH, eu vou acrescentar ES também, não somente o S. Verbo terminados em SS, eu vou acrescentar ES também. Verbo terminado em double Z, duplo Z, também vai ser acrescido ES. E por último, verbos terminados em consoante Y, eu vou substituir o Y por IES. Isso conjugado sempre com he, she ou it, ou palavra equivalente, tá certo? Os verbos wash, lavar, mix, misturar, mexer, catch, pegar, pass, passar, bus. Aí é relacionado àquele som mesmo das abelhas, tá? Fazer aquele som. E por último, cry, é uma palavra onomatopaica, né? Que ele simula um som. E cry, o verbo chorar vai ficar cries, tá bom? Regra geral, então, só para a gente memorizar. Regra geral diz, verbos conjugados com terceira pessoa do singular, do presente, sempre o tempo presente, vai ser acrescido de S. Agora, a depender da terminação do verbo, não será somente o S, normalmente vai ficar ES. Verbos terminados em CH, SH, X, duplo Z, duplo S. Esses verbos têm essa terminação, eu vou acrescentar ES. E verbos terminados com consoante Y, vou substituir o Y e acrescentar IES. Ok? Espero ter ficado bastante claro e a gente vai finalizando por aqui.